Está no ar o Tudo Bem, um espaço para pensar em saúde, fazer o bem-estar ser parte da rotina. Vamos conversar? Tudo bem. Informação para você viver muito melhor. Helena Souza. Renata Fabrício. Oi, tudo bem com você? Como é que foi a semana por aí, hein? Tá entrando no ar mais um Tudo Bem, seu espaço para falar sobre saúde, bem-estar integral. Tudo bem com você, Milena? Tudo bem, Renata. Vai ficar ainda melhor, como sempre, né? Um ótimo dia a você que está nos acompanhando através das ondas da 101.1. Muito obrigada pela sua audiência, pela companhia aqui com a gente. E, claro, o tema maravilhoso de hoje vai mexer com as estruturas, eu tenho certeza, Renata. Maravilhoso depende, né? Assim, maravilhoso porque nos liberta, né? Tudo que porque liberta. Não é gostosinho. Mas dói, não é gostosinho. Falar de saúde mental não é muito gostoso às vezes, mas é né? necessário. Muito necessário, é vital. Vamos embora? Vamos lá. Lembrando que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião especialista no tratamento avançado da dor crônica. Também de Napoleão Bezerra, psiquiatra. Cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. E de Ideal Supermercados. Quer ganhar diversos prêmios, incluindo um carro 0 km? Compre no Ideal. É isso aí, a gente lembra pra você que esse programa é gravado com a parceria de sempre, né? De R Plus Videomaker. A qualidade Plus, né? Sempre. Qualidade audiovisual e de áudio, né? De áudio. Eu tô assim, gente. Isso, Renata. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem. O bom de R Plus é que ele traz toda a estrutura de audiovisual, né? Pra gravação de podcasts, de programa, pra qualquer lugar. E os melhores equipamentos, viu? Essa qualidade que você tá assistindo aí, tenho certeza que é garantia R Plus. É isso. Vamos aí. embora, né? O programa é gravado, vou explicar por quê, né, minha gente? Porque é verão, eu tô com uma dívida lá em casa, tenho que levar os meninos, ali pra dar um passeio. Pois é, dar um passeiozinho. Aí eu não quero que essa dívida o quê, né? Se acumule. Pra que não vire... Eu já ia falar o tema do programa. Vamos esperar? Vamos esperar. Mas aí você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais. Segue lá, @PGM Tudo Bem. Vamos trocar figurinha, vamos conversar? Como é que tem sido aí a sua saúde? Tá dando pra se cuidar? Manda pra gente. Vamos conversar, vamos trazer especialista pra cá pra responder suas perguntas, suas dúvidas. É uma grande interação, é uma comunidade. Esse programa é pra vocês. Exatamente. A gente mobiliza sobre saúde pra fazer também você pensar de forma integral, de forma global. Mas vamos saudar os nossos convidados. Antes de falar mesmo do tema, vamos guardar aqui o tema, né? A pauta de hoje, que é uma pauta muito importante. Eu quero saudar aqui, claro, desejar as boas-vindas a você, Joséilma Ramalho. Muito obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço estar aqui nessa atmosfera tão agradável, tão acolhedora que é estar na companhia de vocês. Que bom. Tudo certo. Ficamos felizes. E ele que tá de volta. Aqui, tá de volta. Tudo bem com você, Luciano? Tudo bem, Renata. Tudo bem, Milena. Que bom. Tudo bem, Joséilma, minha colega. Bem. É um prazer estar com você. Acho que é um primeiro contato assim que a gente tem profissional fora das universidades é aqui, conversando com vocês sobre esses temas. Então acho que vai ser bem legal. Vai. E como a gente comentava, né, um tema profundo, denso. Todo ser humano tem que um dia, ou mais de uma vez, se deparar com essa situação. A gente falar hoje sobre cicatrizes emocionais, né? Feridas emocionais. Quem é que não tem? Quem é que não passou por um tipo de decepção, frustração? Mas enfim, como é um tema extremamente amplo, Renata, vamos começar literalmente do início, questionando de onde vêm essas cicatrizes emocionais. E, na verdade, conceitualmente, o que seriam cicatrizes emocionais, Joséilma? Olha, as cicatrizes emocionais são as nossas feridas, né? Por que não chamá-las de traumas? Eu gosto muito de usar as partes metafóricas para poder explicar. Quando nós estamos aqui, normalmente, cortando alguma coisa e, de repente, cortamos o dedo, qual é o reflexo? Soltar o que estamos fazendo, tentar nos socorrer, tentar estancar o sangue, colocar algum paliativo e dar um tempo para que aquele ferimento cicatrize. Mas será que isso acontece conosco, com as nossas dores internas, os nossos traumas, quando acontece uma situação de conflito, quando acontece uma situação que impacta na nossa vida, tanto física como psicológica, na nossa vida pessoal, na nossa maneira de agir? Não
não conseguimos, às vezes, procurar ajuda nem ter consciência. Jogamos para o inconsciente, ou seja, jogamos para debaixo do tapete e vamos seguindo. E não vamos nos dando conta do trauma, das feridas que acumulamos diante do percurso, seja da infância até a nossa vida atual. Infância, eu gosto dessa palavra, porque eu acho, não sei, não sou psicóloga, mas vem de lá, né? É a base, Luciano. Bem, de fato, feridas emocionais é um consenso nos profissionais de saúde mental, principalmente psicólogos, de que elas acontecem na infância, né? As principais delas. A gente pode ter feridas emocionais no decorrer da vida, claro, mas as que mais vão impactar, que vão deixar cicatrizes, que o Joselma falou agora há pouco, acontece na infância. Inclusive, tem uma ensaísta canadense, conferencista e escritora, que é a Lise Bourdieu, que ela cita 5, né? Que são as feridas que podem ser definitivas na vida de uma pessoa, né? E ela coloca as 5. A rejeição é a primeira, o abandono é a segunda, a humilhação é a terceira, a traição e a injustiça. Então, esses 5 grandes acontecimentos que podem acontecer na infância de uma pessoa, claro que dá para ramificar, né, cada um desses. Uhum. Eu, quando me deparei com essa classificação, eu achei ela prematura. Eu falei, não, mas espera aí, isso aqui, todo mundo gosta de ficar classificando, enumerando as coisas. Mas quando eu fui me deter na leitura, eu realmente não consigo não concordar, sabe? Porque cada uma delas, quando você faz as pequenas ramificações que acontecem, vai fazendo os links, então elas vão tendo todo o sentido do mundo, sabe? Principalmente para quem passou. Então, na infância, infelizmente, até na psicanálise, né? Freud já dizia que o homem é fruto da criança. Claro que não é com essas palavras que ele falava. E ele fala do recalque, né? E o recalque, né? A psicanálise traz essa questão. Então, assim, é consenso na saúde mental que nessa fase da vida humana, algumas coisas podem ser definitivas. E eu adorei a analogia que Joselma falou agora há pouco, porque ela me lembrou o seguinte: quando você se corta, você abandona o que está fazendo, vai cuidar do ferimento e etc. E aí ele vai ter uma cicatrização excelente. Muitas vezes ele desaparece, né? Esse é o ideal. Mas, infelizmente, quando essa ferida se torna uma cicatriz e ela fica voltando lá na frente, é porque não houve a cicatrização adequada, né? Não foi cuidado de maneira adequada. Quem estava perto pode ter até causado ou piorado o ferimento. Aí é onde vem as questões todas. Eu gosto muito de fazer analogias também, e foi muito importante vocês terem tocado nesse assunto, porque quando a gente fala de feridas, a gente pode fazer uma analogia à ferida do corpo físico, que vocês citaram agora, é a ferida emocional, a ferida da alma, a ferida psicológica. E é muito interessante pensar dessa forma, porque a ferida do corpo a gente visualiza, né? Como você acabou de citar. É fácil ver, identificar, é fácil cuidar. Aí a gente entra naquele embate, né? Da saúde mental à saúde física, que é muito mais valorizada em detrimento da saúde mental. E como identificar que aquilo que eu estou vivendo pode se tornar uma ferida emocional, já que é tão complexo ver ou enxergar? O que é que leva o processo primeiro de machucado, né? Porque para gerar uma ferida tem que machucar, né? Qual seria esse processo? Que identificação eu posso enxergar nesse sentido? Olha, é interessante que as pessoas imbuídas da ferida emocional, elas se tornam refém de suas próprias dores psicológicas, né? E como é que a gente pode perceber? Através da relação dela com ela mesma, através da relação dela com os familiares, através da relação dela com as pessoas do trabalho, com a vizinhança. Então, aonde tem relação com pessoas e com o outro, que a gente relacionando-se com o outro, que a gente começa a nos conhecer ou não conhecer, né? Porque aquela fala que foi feita, se joga debaixo do tapete, o tapete eu quero chamar de inconsciente, que nós vamos levando as lapadas da vida, os trancos da vida, né? Até gosto de citar que o primeiro trauma nosso da vida é o nascer, que somos expulsos do útero. Paraíso. Crescemos expulsos do paraíso. Crescemos tanto que
fomos convidados a sair, né? E aí é um trauma, e aí desse trauma se começa o processo de adaptação, o adulto ou o cuidador, quem está lá, vai começar a acolher aquele bebê, até que ele vai se adaptando e curando o trauma de ter nascido, e assim vai se adaptando e vai ressignificando através de outras aprendizagens que requer. E nessa socialização é que vamos percebendo essas pautas de maternagem, já vem lá a Melanie Klein quando fala, né, Luciano? Isso. E o Winnicott também quando fala de como a criança vem sendo tratada, ou o bebê foi tratado, se for bem alimentado com estresse ou sem estresse. Então, tudo isso são registros que lá na frente também, uma criança que não foi bem estimulada quando estava na idade escolar, alguma coisa que tenha sido feita e não foi bem valorizada naquele momento, então ela começa a internalizar que não faz nada muito bem, então aí ela já vai entendendo que o que ela fala não tem muito valor e ela se sente rejeitada, ou um local que um adulto teve que deixar e não foi buscar na hora certa, ou que teve que adiar um momento, mesmo ele não tendo a ideia de abandono, mas a criança pode entender que foi abandonada, né? São muitas camadas, né? Uma fala que não foi bem colocada, a criança ou o adolescente se sentiu injustiçado, e isso rumina. Mães ou pais ou cuidadores que começam a lidar com aquela criança e vai dizendo, mas você não tem jeito, você faz tudo errado, isso é humilhação. Termos que parecem inofensivos para quem está reproduzindo, falando, né? E na verdade não são. E aí a confiança que é traída dessa criança com esse adulto, nossa, lá vem a ferida da traição, né? Como bem pontuado por Luciano com Lise Bourbeau, quando pontua a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição. São feridas assim abertas que a criança vem trazendo, e isso vem reverberando até sua vida adulta, que na psicanálise é chamado de recalque. E alguém diz, fulano é recalcado, é um não me toque, ninguém pode nem olhar, né? E tem pessoas que é tão aflorado esse perceber. Eu acho que todos nós aqui, eu acho que eu sou a mais velha daqui, eu não sei, mas tinha sempre na sala de aula alguma pessoa que olhava muito fixo pra gente e ela perguntava, você tá olhando o quê? Perdeu alguma coisa aqui? Um recalcado. Um recalcado. Um recalque, né? E aí começava toda a discussão. São as feridas emocionais que elas vêm e tem um olhar mais apurado, profissional ou intuitivo de perceber, essa pessoa está com a ferida exposta. Como isso é forte, é muito forte. E quando a gente fala da criança, e aí é um questionamento que eu quero lançar também, a gente vê muito essa ideia, ou associa muito a ideia de vulnerabilidade, né? As pessoas que estão mais vulneráveis, elas acabam sendo as mais atingidas, né? Enfim, e aí a criança tem muito essa questão da vulnerabilidade, não saber se expressar, ainda está num processo de aprendizagem nesse aspecto. Essa questão da comunicação ainda travada da criança é um fator preponderante nesse sentido? Eu acho que é decisivo, sabe? Porque nas minhas aulas, inclusive, tem uma das disciplinas que eu trabalho com a comunicação e humanização, né? No sentido de mostrar para as pessoas como é que o processo da comunicação nos torna seres humanos de fato. E aí eu gosto muito de citar para eles a evidência científica que a gente tem da importância disso, das crenças selvagens, né? Que eram muito comuns até o século XIX, mas tivemos vários casos já no século XXI, né? O que é assustador, mas tivemos. Crianças que são absolutamente isoladas da civilização, né? Como é que depois de um tempo elas não conseguem mais desenvolver capacidades comunicacionais. Sim. E aí você falou uma coisa muito interessante. As crianças, por natureza, por estarem aprendendo e desenvolvendo as capacidades mentais delas, elas são sempre frágeis, né? Porque elas não têm experiência, elas não utilizaram ainda o que elas estão aprendendo. Fisicamente falando, ela não tem ainda as partes do cérebro desenvolvidas, né? Córtex pré-frontal só fica pronto dos 18 para 20 anos. Por isso que o adolescente não consegue controlar as emoções direito. Tem todos esses detalhes. Luciano, mas a pessoa tem 30 anos e como é que ela tem ainda essas características? Porque elas não foram desenvolvidas de maneira adequada na infância. Então, nesse ponto, psicologicamente falando, ela é infantilizada.
Entende? Por isso que muitas pessoas na vida adulta têm reações que você fala, minha gente, pelo amor de Deus, que criancice é essa, que molecagem é essa? Mas realmente de fato, é. Literalmente é, né? Quando alguém fala em sentido pejorativo para tirar onda, eu fico aqui, é verdade, mas isso é para ficar triste e preocupado, não é para tirar onda, né? Sabe? Porque tem esse detalhe, aquela pessoa nesse ponto ela é muito imatura. Aí o que eu faço? Como é que eu ajudo? Como é que eu tolero? Como é que eu entendo? Sabe? É por aí que a coisa acontece. São muitas camadas, né? Muitas. E assim, feridas. A gente começou falando de feridas, mas tudo volta para a Sim. criança, né? Sim. Que é a nossa base. É de onde a gente traz o repertório, né? Então, criança não sabe nomear, por exemplo. Isso. Como que ensina a criança a nomear sentimento? Vou logo jogar essa aqui. Eita, forte isso. Olha, existem abordagens na psicanálise, o Winnicott, que foi um pediatra, e ele quem começou a estudar as crianças e pontuou a ludoterapia para poder, através do brincar, que a criança reproduziria toda a sua vida psíquica, sua dinâmica psíquica, através daquelas brincadeiras, replicando toda a realidade dela, as suas emoções e seus sentimentos ali nos brinquedos, da forma de manipular os brinquedos. Eles extravasam através da brincadeira, né? E dá para nomear quando tem crianças juntas brincando que tem um mais dominador, tem um mais agressivo, tem o outro que aceita com mais facilidade, e você vai percebendo isso nas crianças e ao mesmo tempo, eu não sei se já aconteceu com você faz fulaninho, deixa esse graninho brincar que você não está deixando. Por que você está fazendo isso? Você está sendo assim, não é para ser assim. Vai brincar todos aqui, dividindo os brinquedos, assim, assim, assim. Então, através do brincar, dá para se perceber muito a criança, ela revela demais. Por isso que na terapia com crianças é uma grande brincadeira, né? Isso. Tem um detalhe, Renata, que eu acho muito importante, pegando ainda o fiozinho que Josema estava, que é assim, para que eu consiga formar ou ensinar a criança em lidar e identificar os sentimentos, eu também preciso saber. Aí que, na minha opinião, está o grande problema da atualidade. O adulto. Nós temos esses adultos ainda infantilizados, nós temos as pessoas que são frágeis em vários momentos da vida, por exemplo, não sabem lidar com frustração, e aí elas não conseguem aprender a lidar com a frustração, que é não controlar a criança, não tolerar até que ponto a criança vai chorar e fazer birra, não entende que a birra é um mecanismo de defesa da criança, que faz parte do desenvolvimento dela, acha que é má criação, né? Aí já desponta uma ferida emocional que é assim, se o menino é mal criado, eu não sou um bom pai, então ele vai apanhar ou eu vou, sabe? Olha como a coisa vai se retroalimentando. Né? Então eu sempre digo, pais, aprendam o básico para educar seus filhos, que a coisa vai desenrolando o resto. Aprendam sobre suas emoções, né? E é uma questão interessante porque alguns de nós não tivemos essa referência. Eu, por exemplo, né? Assim, eu falo porque a maioria de nós, da nossa geração, não tinha essa discussão, né? Sim. Nossos pais não receberam esse conteúdo, essa informação. Enfim, quem se importava em emoções, em sentimentos, quem se importava com comunicação, com criança, né? Até pouco tempo atrás, isso. Criança nem era considerada, criança não né? é um ser, criança não tem querer, criança não tem. Isso. Então, a gente que quer, a gente tá meio que começando a entender, fazendo, sei lá, adaptações, gambiarras, né? Para tentar desenvolver uma nova galera, né? Uma nova turma que não seja tão traumatizada. Uma geração sem traumas. E como é difícil isso, realmente, Renata. É como se fosse uma reprodução de ciclos, né? Porque a tendência é essa, você recebe um tipo de aparato emocional na sua infância e você vai reproduzir. E é como a Renata disse, há de chegar uma geração que já está chegando que tem que quebrar literalmente sem ter recebido isso. Como fazer isso, né? Se você não recebeu, como é que eu vou ser essa pessoa a gerar um novo conceito de educação? Olha, eu fico pensando aqui com essa nossa fala, nos pais, acho da nossa geração ou de uma geração anterior, que dizem assim, eu vou dar tudo para meus filhos aquilo que eu não tive. Gente... é um estrago. Já vai pro outro lado, né? Já é pro outro extremo, é outro extremo, a né? pirueta, foi 360. Voltei pro mesmo canto da loucura. Mas o que é que acontece? Dá no mesmo. Porque
não estou ensinando a meu filho a lidar com frustração, a lidar com aquilo que ele não aprendeu a conquistar, né? Então, a criança interior, mesmo ele estando chegando lá na vida adulta, mas ele, enquanto criança, não aprendeu a lidar com a frustração e nem a lidar com essas feridas. Ele simplesmente será um adulto vivenciando a criança interior dos pais que os protegeram e deixaram nessa bolha. Como a Milena falou assim, como fazer, não temos uma receita de bolo, mas eu tenho algumas observações. Mas então eu vou levantar e vou embora. Como assim? Não tem uma receita? Assim? Que absurdo. Veja, uma das coisas que eu mais observo é, gente, apesar dos pesares, tinha muita coisa naquela época que dava certo. E o grande problema é que nessas reformas todas, nesse repensar e refazer, algumas pessoas tendem a jogar tudo fora para construir do zero. E não precisaria fazer isso. Tem coisas ali que são muito essenciais. São reaproveitáveis? São basilares, são reaproveitáveis. Por exemplo, a figura de autoridade, ela precisa sempre existir. E ela tem se perdido hoje em dia. Verdade. Entendeu? Tem que ter uma liderança, né? Nessa relação. Sempre. Sem aquela coisa... Alguém tem que guiar, né? Para poder entender a hierarquia, ninguém pode ser igual ali, porque alguém tem que guiar o processo. Tem que ter a autoridade. E aí, claro, vamos discutir o que é autoridade, o que não é, o que é autoritarismo, o que é comunicação violenta e etc. E são outras questões. Mas no momento em que você diz, não, mas a criança, ela precisa ter vontade, depende. Isso depende muito, e as pessoas confundem muito isso. Depende do que você entenda que é a vontade da criança. Se a gente vai para um parquinho e ela tem 2 shortinhos, um azul e um vermelho, por exemplo, né? E aí você diz, olha, vamos vestir esse shortinho azul. Ela faz, hoje eu queria o vermelho porque eu vi o Flash vestindo vermelho. Tem problema vestir o vermelho? Não. Então eu posso fazer a vontade dela. Mas ela diz assim, eu não quero calçar nenhum calçado, eu vou descalço. Aí ela pode cortar o pezinho, furar num grama, ser picada por um inseto. Aí você faz, não, filho, isso aqui é uma necessidade. Você vai com o sapatinho. Se ela não quiser ir, fique em casa. A gente não vai mais pro parquinho. Isso. Mas a condição de você ir é com o sapato. E eu não abro mão. Limites. Autoridade. Limites. Entende? Os limites, eles são importantes para a segurança, né? É um conceito muito definidor, né? Acho que até sociólogos falam sobre isso. Liberdade e segurança, limite, Isso. né? Dá esse parâmetro pra gente. A gente falando muito sobre infância aqui, e já tá na hora de chamar a dica do dia, né? A gente foi seguindo. Eu não fiz nem minha segunda pergunta aqui, minha gente. Não, o negócio andou assim, não deu nem formular. O trem foi. Queria começar a formular, porque quando a gente fala de infância, aí abre outras vertentes, outros caminhos, mas vai dar tempo, Renata, vai dar tempo. Somos todos crianças, então. Nos curando? Sempre. E a gente vai falar sobre isso criança ainda. interior, sempre nos curando, porque os gatilhos abrem, né, das nossas feridas da infância, com situações atuais. Quem aqui já não teve uma crise de ansiedade de alguma situação lá de trás? Diz, tô suada. Eita, tô com ataque cardíaco. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu isso. E você vai percebendo, vai escutando e vai vendo que foi um gatilho lá de trás. E a emoção vem com tudo, porque estava onde? Debaixo do tapete, no inconsciente. Vem com toda a força. Vamos puxar o tapete, gente. Vamos lavar, vamos embora. A gente vai falar sobre isso ainda porque recentemente eu conversava com uma pessoa e ela falava assim que foi instigada pelo seu psicólogo a pensar quem ela era. Quando ela respondeu quem ela era, o psicólogo, não é essa a resposta que eu quero. Quem você é? Aí deu um exemplo, né? Eu sou o menino que com 5 anos apanhou dos coleguinhas e ficou com aquele trauma. Então ela entendeu, né, qual era a ferida. Quem é você? A sua ferida também define você por um tempo? Silêncio. Vamos deixar essa pergunta no ar? Vamos trazer a dica do dia? Porque vamos lembrar, pesou, né? Pesou a mão um pouquinho. Vamos ficar pensando, mas é importante, né? Vamos pensar. Daqui a pouco a gente volta aí com essas respostas. Lembrando que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. Ainda Dr. Napoleão Bezerra, psiquiatra, cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva
positiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. Ideal Supermercados quer ganhar diversos prêmios, incluindo um carro 0 km, compre no Ideal. Frisando aqui que o Ideal é um parceiro novo, né? Tá chegando com a gente Parceiro agora. novo. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem. Com certeza, Aqui portas é assim, abertas. Aqui é assim, é só cura. Só cura, só coisa boa. Só coisa boa. É, exatamente, só pauta positiva. E Mas já vamos que lá, a gente né? tá falando de saúde mental, hoje a dica do dia é com ele, nosso consultor Tudo Bem, Napoleão Bezerra. Roda aí. Vamos lá. Dica do dia. Vou te contar um hábito que vai tornar seu ano 2024 ainda melhor. O principal, dormir bem. Não existe saúde, seja ela psíquica, seja ela emocional, seja ela mental, seja ela clínica, sem um bom hábito de sono. O sono é importante no sentido de recuperar nossas energias. Boa qualidade de sono melhora nossa memória, melhora nossa disposição, melhora nosso foco. Né? Nós precisamos de sono, precisamos de uma boa qualidade de sono. Não é só dormir, é ter uma boa qualidade de sono, um sono reparador, um sono de qualidade para nós buscarmos e ter qualidade de vida e ter bem-estar e principalmente saúde mental. Tá aí, Napoleão Bezerra. Como é que tá teu sono, hein, Milena? Ele perguntou aqui. Eita, meu Deus. É outra pergunta aqui que Conta. é bem difícil de responder, Conta pros viu? ouvintes. Ah, eu tô dormindo tão mal, gente. Eu queria dormir melhor. Acabo dormindo um pouco tarde, acordando cedo e, assim, ultimamente eu tenho percebido que também já entra em outra esfera de discussão aqui, que acordo muito durante a noite com preocupações, já pensando no dia que vem, nas responsabilidades do outro dia. É tóxico, é doentio isso, né? Ou seja, eu não tô dormindo bem. Não sei pra que fez a pergunta, Renata. É pra mostrar que Pra aqui quê? tá todo mundo tentando se cuidar, todo mundo tentando é real, viver né? melhor. É gente como a gente. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo aí do outro lado, quem tá assistindo a programação, deve ter a mesma sensação, né? Será que eu tô dormindo bem? Será que eu tô me fazendo bem? Eita, é difícil essa pergunta, viu? A resposta é mais difícil ainda, Renata. É isso, simbora. Cuidar da saúde é fundamental e fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 83 993 13 5151 ou 998875463. Olha só, tratar os sofrimentos mentais é essencial para uma vida melhor. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência, dependência química, autismo, TDAH e os transtornos da ansiedade. Se você enfrenta alguns desses problemas ou conhece alguém que enfrenta, então chegou a hora de procurar um psiquiatra. Dr. Napoleão Bezerra é uma das maiores autoridades da área. Garanta a qualidade da sua saúde mental e tenha uma vida muito melhor. Agende sua consulta na Integra Clinic através do 998886818. Buscando emagrecimento, melhora da memória, do sono, aumento da disposição e controle do estresse, isso é totalmente possível desde que se tenha um bom acompanhamento. Dr. Abraão Diniz é médico do esporte e promove tratamentos para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida com atenção especial para mulheres na fase da menopausa. Marque uma consulta através do 83 993 91 4412, na Rua Pedro II, 407 Prata. Olha só, venha participar do 18º Festival de Prêmios do Ideal Supermercados. Nas compras acima de R$100, você concorre a vários prêmios e um mega carrão, um Volkswagen T-Cross 0 km, um Smart TV, iPhone e notebook. E comprando das nossas marcas parceiras, você recebe cupons em dobro. Ideal Supermercados é da nossa terra. Muitos parceiros, né? Que nos ajudam aqui a fazer o Tudo Com Bem. certeza. Trazer sempre os melhores especialistas aqui para Sem conversar com as dúvida. pessoas. Tá feliz? Tô muito feliz. Então Com pronto, certeza. vamos tomar uma A água? tendência é só melhorar, né não? É só melhorar, embora, só vamos pra respirar cima. um pouquinho, tomar uma água, fazer um intervalinho breve. E na volta a gente retorna literalmente para falar de saúde mental e para responder as perguntas tão difíceis, porém respostas são bem necessárias nesse caso, né? A gente volta já. De volta aqui no seu Tudo Bem, nesse sabadão, programa gravado, mas programa no ar, como sempre com os melhores especialistas, né? Sem dúvida alguma, os melhores aqui na bancada com a gente para dividir assuntos que constroem, que trazem direcionamento, orientação. A ideia é essa, é através da informação levar para você saúde, literalmente salvar a vida das pessoas, né, Renata? E nesse janeiro, a gente começou falando sobre Janeiro Branco, mas aí o tema de saúde mental, ele não se esgota, né? Jamais. Não se esgota. Então a gente começa a falar e um assunto vai puxando o outro e são tantas camadas, é tão complexo, cada um de nós tem tantas necessidades emocionais e hoje a gente tá aqui com mais
um programa especial desse janeiro branco, né? Exato. Falando sobre cicatrizes emocionais. Exatamente. É uma espécie de complemento, né? Um episódio dessa série, uma verdadeira série que a gente tá fazendo e repercutindo nesse mês de janeiro, justamente para isso, para abordar temas que são complexos, são delicados, muitas vezes são dolorosos, não é tão confortável falar sobre esses assuntos, mas aqui a gente tem os melhores para nos ajudar nesse processo. Josailma Ramalho, psicóloga, Luciana Digley também psicólogo, nos ajudando, nos auxiliando a fortalecer esses elos importantes entre a mente e a saúde geral, né? O bem-estar geral. Mas antes eu quero lembrar aqui, Renata, quero fazer uma lembrança importante, que cuidar da saúde é fundamental. Fazer isso com os melhores profissionais, os melhores especialistas, é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e também nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 83-99313-5151 ou 99887-5463. Vamos dando sequência? Vamos embora? Eu deixei uma pergunta no ar, né, no bloco anterior, para quem não estava ouvindo, mas a gente tá falando de cicatrizes emocionais, e eu deixei uma pergunta, a gente falou muito de infância, e um questionamento de se as cicatrizes, se as nossas feridas nos definem. E se nos definem, até quando? Quem responde primeiro? Não vou nem lançar aqui o nome de alguém. Olha, a questão nos define até enquanto a gente não toma consciência, né? Como assim? Às vezes acontecem situações na nossa vida, alguns traumas, que a gente diz, não, vamos dar tempo ao tempo, mas o tempo não cura tudo. Pode curar algumas situações. Tempo pode ser antídoto, mas não cura todas as situações. Aonde está sangrando, aonde ficou sangrando, aonde você adoece com crises de ansiedade, aonde você adoece com a depressão, aonde você adoece com a crise de pânico, adoece com doenças físicas, são as doenças psicossomáticas, e aí não tem tempo que cure essas dores, né, que vem todas as raízes das feridas emocionais, porque essas feridas nos traz a memória daquilo que guardamos e vai sempre vir à tona, né? Então, entender a raiz para poder curá-la, isso aí é um processo. Verdade. Que é justamente o que eu ia perguntar agora. Mágoa. Remoendo, não vai pra frente, não vai pra trás, fica só no negócio. A tal da mágoa. Adoece. E eu sou uma pessoa muito... Eu vou falar de mim agora mesmo, aproveitar o gancho. Eita, eu sou uma pessoa, infelizmente, muito difícil de me desprender de algumas marcas nesse sentido, sabe? E eu já ouvi de muitas pessoas, eu acho que é uma máxima, né? Que mágoa é sempre muito difícil de desintegrar. É realmente a maioria, é isso? Olha, é difícil lidar com mágoa, porque ela vai virar uma série de outros sentimentos. Ela pode virar, na verdade. Sim. Por exemplo, o remorso é aquela coisa de você ficar rememorando e ressentindo aquela coisa, né? Porque, veja, como a Josimar falou agora há pouco, o que acontece no meu passado, na minha infância, adolescência, vida adulta, ele pode não me definir de acordo com o que eu fizer, obviamente, como ela disse, né? E a mágoa, ela vem por causa disso. Alguém aprontou uma comigo, eu tinha 10 anos de idade, essa pessoa, como vocês deram um exemplo agora há pouco, né? Sei lá, eu apanhei na escola, a pessoa virou humilhação, que é um dos requisitos, né? As feridas. Fui humilhado em sala de aula. E aí eu não contei em casa, meus pais não ficaram sabendo, ninguém tratou isso de maneira correta, o pessoal da escola também esqueceu, mas eu guardei aquilo e eu queria me vingar da pessoa e etc. E aí acontecem alguns fenômenos interessantes. Pode ser que eu nunca mais encontre aquela pessoa na minha vida, pode ser que eu nunca mais... que eu perca o rastreio dela. Mas nada me garante que eu não vá me vingar de outra pessoa. Às vezes até projetando nessa outra pessoa, sabe? E de maneira até inconsciente, ou subconsciente. Eu fiz algo com alguém semelhante ao que me fizeram, me deu uma sensação até de justiça, eu agora fui justiçado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí já criou outra situação. Essa é uma das possibilidades. A outra, é até uma coisa que a gente comentou, que foi assim... nossa, eu vou justificar tudo que acontece de mal na minha vida agora por causa daquele trauma que eu sofri na infância. A ladainha. A lamentação. Tem várias possibilidades de por que a pessoa faz isso. De fato, ela faz sem pensar, porque é muito forte mesmo e ela realmente está refém disso. Aí é onde ela ainda está sendo definida pelo que aconteceu. E a outra possibilidade é ela estar se escorando nisso, porque é fácil.
As Entendeu? escoras emocionais. É fácil pra ela dizer. É difícil largar o osso, né? Então ela nunca vai admitir que ela não tá fazendo certas coisas porque ela tá com preguiça ou por ela tá na zona de conforto. Ai, mas foi meu trauma. Não foi. Não foi, já pessoas- foi, já passou. E tem gente que sabe disso e usa isso, sabe, como uma moeda de troca e tal. Então é bem complicado. Pesado isso, viu? Aí de mágoa, tem coisa que a gente tem dificuldade de liberar o quê? Perdão. Perdão. Que aí é outro rolê, né? Isso. A Uma pessoa coisa tá leva lá, a outra, às né? vezes nem sabe que fez alguma coisa, né? Porque eu não tive essa conversa. É. E aí são duas opções. Ou eu me livrar sozinho, ou eu tenho uma conversa difícil. Como é que eu chego Mas nessa conclusão? Eu acho interessante essa sua colocação, mas ao mesmo tempo, como vencer as barreiras, né? Porque assim, se você tem uma mágoa e você tem uma trava pra conversar com a pessoa... Que é o rancor. É o rancor. Isso chegou no ponto. Se eu desenvolvo um rancor e eu não consigo ter controle com relação a esse meu rancor, porque eu acho que é um sentimento quase que incontrolável, né? Sim. Você conseguir aparar essas arestas. Como lidar com isso, né? E como vencer essas barreiras pra chegar a um ponto como esse? Ah, eu vou conseguir conversar com a pessoa, eu vou conseguir... Levando em consideração que eu queira me livrar desse sentimento, né? porque tem que ter o querer primeiro, né? A vontade. Interessante essa reflexão, né, Luciana? Muito. A barreira é o rancor, aí rancor sempre vem um orgulho, Uhum. não quero passar pela humilhação de me submeter à situação de chegar naquela pessoa que provocou tal situação. Mas aí teu adoecimento tá grande. Você precisa se curar. Você não está aguentando mais. Você pode estar com alguma doença psicossomática, pode no estômago, pode ser aonde for. Já não consegue assimilar bem porque as crises de ansiedade estão grandes ou está numa depressão. Mas você precisa se livrar disso, desse fardo ou dessa pedra, disso que você carrega. Você quer se ajudar, então você vai buscar liberar o perdão. Essa carga de liberar o perdão. É fácil? Não. É preciso... eu lembro até de uma pessoa que eu atendi no Desenbright, que é uma das pessoas que ficam muito sensíveis e estava numa rusga com a família, que tinha uma ferida emocional muito grande, com abandono, com a humilhação, né? E que de fato tinha acontecido várias coisas. Ela saiu e foi buscar essa família para passar o Natal e o Ano Novo e por ela liberar o perdão. Não era por eles, mas era por ela. É porque é uma bagagem, né? Grande para poder se livrar. É uma mala sem alça, sem roda, sem nada. Sem dúvida. É como o Sandro Clinch, inclusive, trabalha, né, nessa parte que ele fala muito sobre o perdão. Sim. E ele diz que é uma bagagem que você está carregando fora as suas. Então é muito complicado isso. É algo sabe? extra. Então acho que é bacana você chegar nesse ponto que Joselma falou, que é o mais importante, decidir o que é que eu quero fazer com esse rancor do meu passado. Né? Porque como você falou, Renata, tem gente que gosta de ficar remoendo, né? Virou o bichinho de estimação dessa pessoa. Não, eu quero me livrar disso. Tá, existem várias maneiras de se livrar. Por exemplo, eu quero me livrar e eu tenho capacidade de ignorar, deixar isso pra lá de fato, eu vou falar só o social com essa pessoa, não vou mais me relacionar com ela, né? Ou é impossível, porque ela é do meu entorno. Então, o que é que eu faço agora? Como é que eu trabalho aqui? Vou lá e digo, ó, eu te desculpo, tirei esse peso da minha Aí a pessoa, da minha mas eu não cabeça. pedi desculpa. Aí é outra Mas questão. por mim, tem que ver, por mim eu vou liberar esse perdão. Exato. E aí vem uma coisa mais interessante ainda, que é o fato de eu perdoar o outro não quer dizer que vai voltar a ser tudo como era antes, que a gente botou uma folha em branco. É isso que é Entendeu? definitivo. Não Eu é acho uma que essa reserva. a É chave. definidor, Não na resetou. verdade. Eu te perdoo porque eu não quero mais discutir sobre isso, brigar com isso, não estar no lugar porque você Eu não está. sou obrigada a esquecer. Mas eu não esqueci. Eu sou obrigada a Eu só não esquecer. quero Não mais vou fazer despertar nada- aquelas emoções, né? Não vou fazer Aquelas nada com emoções isso. ruins, os Isso. gatilhos. Exato. Eu não quero mais gatilhar. Eu quero lembrar disso e não ter mais nenhum tipo de emoção, assim. É uma coisa assim, anestesiada. E aí, até conversando, a gente fica meio que, ei, tem lógica aqui, né? Se a gente faz isso, tô leve agora, não penso mais naquilo, meu cérebro vai se ocupar com outra coisa. E como isso é interessante, né? Porque assim, a gente falava aqui, liberar o perdão é ao mesmo tempo
anestesiar o sentimento ruim, mas eu não sou obrigada a esquecer o que você fez comigo, Sim. né? E essas obrigações... Até pra não repetir, né? É, exatamente. Até uma forma Porque de proteção, né? De autoproteção. Se proteger para não passar por isso novamente. Exato. As obrigações... Eu sou uma pessoa, assim... Eu tô só abrindo meu coração aqui o tempo todo, né? Ei, Mas eu a sou- terapia Eu dela. tenho esse perfil, assim, de não... Eu não lido muito bem com algo que me é imposto, com imposições. Eu não lido bem. Não lido bem com imposições. Então, eu imponho... Então, as imposições emocionais, existe muito isso, né? Você precisa esquecer. Não. Você É um precisa processo. liberar. É processo, né? E é difícil lidar com essa ideia de que eu preciso, mas eu também não consigo aceitar que me imponham essa realidade, né? É bem complicado isso. Seria mais interessante assim, eu necessito, né? Porque você precisa, não necessito. Por quem? Por mim. Por mim. Eu acho que é bacana você, às vezes, no papel, se lhe couber, né, de estar à frente, terapeuta ou amigo, dizer assim, olha, é interessante isso aqui. Aí você mostra para eles opções. Você pode passar a vida inteira nessa rusga com essa pessoa que você está magoado, vai ter esse resultado. Ou então resolver dessa outra forma. E aí a pessoa tomar, obviamente, aí escolher, né? Porque o pessoal acha, às vezes, que no consultório a gente diz o que é para fazer, entendeu? Não é não. E Não no é, máximo... não é, Não. Poxa. Não é. Que coisa chata. E no máximo, às vezes... Se fosse assim, os consultórios estavam lotados. E no máximo, às vezes, o que a gente conduz no processo terapêutico é para que o paciente perceba que ele pode escolher dentre várias situações e discutir com ele as consequências dessas escolhas. Entende? Você pode estar aqui morrendo de achar que seria a solução para a Renata fazer tal coisa. Mas a gente adquire uma responsabilidade imensa ao fazer isso. Sabe? Sim, Primeiro imagina. que você diz para ela que a solução é essa, ela aplica e dá errado. Ela vai voltar com o cacetete na mão para trás de você. certeza. Né? Você já passou isso? Tem esse detalhe. De forma indireta já. Eu já passei da forma totalmente direta. Foi? Foi. O que é que Imagina. acontece? Tem só um caso à parte, Uhum. né? Atendíamos uma jovem mulher que passava por violência doméstica em casa, né? E aí, no processo, ela foi se fortalecendo, conhecendo as feridas dela, até conseguir separar-se do abusador e opressor. Mas esse abusador e opressor saber quem é essa foi pessoa. tomar satisfação com a terapeuta. Nossa Deus, Senhora. bem grave, né? Meu Isso é Deus, grave. isso é muito grave. Muito Né? grave. Então, aqui vos fala a terapeuta. Meu Deus É um do céu. desafio, né? Eu costumo dizer É assim, desafiador. cuidar da saúde mental, ser Isso. profissional da saúde mental é um desafio cada vez, eu acho que mais complexo, né? complexo, eu acho Sim. que a palavra é essa mesmo, é um desafio cada vez mais complexo, porque as pessoas conhecem mais, né, a respeito da saúde mental, isso é bom, que as pessoas se informem mais, mas ao mesmo tempo, isso gera uma responsabilidade muito maior para vocês, Isso. né, para o profissional da saúde mental. É realmente um desafio grande, viu? Mas só lembrando, Renata, aqui para quem está acompanhando a programação, que chegou depois, a nossa conversa é com Josailma Ramalho, psicóloga, Luciana Digley, também psicólogo. Nesse Estamos especial falando, do Janeiro Branco, né? Isso. Falando sobre cicatrizes emocionais, feridas emocionais. E são tantas, né? São tantas camadas, é tanta coisa que pode gerar uma ferida emocional. Você que está aí nos ouvindo, com certeza deve ter alguma coisa mexendo aí no seu interior, que talvez te lembre algo que não é tão legal, que precisa ser resolvido, né? Falando nisso também, eu queria falar sobre isso porque o nosso tempo é curto e a gente acaba não conseguindo abordar tudo, né? Falamos de infância aqui já falamos de outras questões, de liberação de perdão, de rancor. Mas outra questão muito difícil de lidar para o ser humano é a perda, né? Em todos os sentidos. E a gente já entra com a história do luto. O luto não só a perda de alguém que se foi, mas o luto de perdas no geral. Perder, né? Ficar sem algo ou alguém que é muito caro para você. Como é que se lida com isso? Até hoje eu estou buscando uma resposta para isso e isso se torna também uma ferida emocional bem complexa, né? Sim. Pois não, Se torna, veja, um dos sintomas mais comuns é a pessoa que evita, por exemplo, ela não quer mais se relacionar com ninguém, ela sabota qualquer possibilidade de ter um novo relacionamento, de uma paquera ou de etc. Quando você vai, às vezes, investigar, lá atrás ela perdeu alguém, sabe? Ou no início da vida, ou o primeiro grande amor da vida. E aí, voltar ou ousar ter um novo relacionamento seria, sabe, o gatilho para essa emoção. Eu não quero passar por isso de novo. Então ela prefere nem tentar mais, ela prefere não ir atrás mais de um relacionamento. Não é regra, mas acontece muito de pessoas que têm dificuldades
para se relacionar, por exemplo, podem ter no background aqui atrás esses traumas, né? Um exemplo que eu dou também em sala de aula, tem alunos que eles tentam, uma questão de prova aberta, por exemplo, né? Eles tentam resolver ali, sem enganar o professor, eles colocam o que eles realmente sabem, fizeram até aqui e tal, entrega o professor e diz, professor, eu sei que não está completo, mas eu coloquei o que eu lembro. E tem aluno que entrega em branco a prova. E eu lembro muito da infância, por situações minhas, mas também enquanto professor, daquele aluno que tentou fazer isso, responder pela metade, e o professor disse, olha, se você não sabe responder, não faça. É melhor não fazer. Né? Ou então os pais dizem assim, meu filho, você não sabe fazer nada. E logo ele introjeta essa certeza, eu não sei fazer nada, então para que eu vou tentar? Então é melhor não passar nem pelo trauma, aí eu já vou e entrego em branco. E essa metáfora de entregar em branco, a gente faz uma série de outras coisas na vida. Eu não vou nem tentar, porque vai que dá errado. Deixar o espaço em branco também, né? Não experimento. Então eu não acerto porque eu mais. nunca erro, ou seja, eu nunca tento. Então é melhor ficar sempre aqui na passividade. Então é um exemplo clássico de ferida, cicatriz emocional, sabe? E é um luto isso, sabe? É um luto também, né? Porque eu perdi aquilo, sabe? Eu não soube elaborar direito na minha vida. Sempre volta para a infância porque é o nosso primeiro relacionamento, né? Isso. Meio que molda todos os outros, vira referência, né? Referência. Pro que vem pela frente. Até que você consiga ressignificar, né? Conseguir entender esse processo e ver que tem outras possibilidades, como você estava falando, você tem tal possibilidade, tem essa, tem essa. Qual você pode escolher, experimentar, quer dizer, dar um novo significado àquela situação de dor psíquica, né? Ou já de dor física, porque a psicossomatização, até ela ressignificar, que é a chamada cura. E ressignificar perdas é sempre um processo bem difícil. É muito individualizado isso? Sim, né? Porque aí vamos levar em conta a personalidade da pessoa diante de suas feridas, de como ela está enxergando quem ou o que ela perdeu, né? Qual é a representação, qual é o significado que quem ou o que ela perdeu que interferia tanto na vida dela, né? Até que ela vá conseguindo fazer a dissociação da identidade dela com o que ela perdeu, que ela pode seguir com ela inteira, né? Que no luto é justamente isso, você perde a sua identidade, até que você resgata a sua identidade e deixa o outro partir. É um processo. Deixar partir, né? Deixar partir. Deixar partir. Bowlby, Deixar ir. né, que é um dos mais estudiosos, né, Luciano, sobre o luto, ele fala que nós passamos por processos, as etapas do luto. Vem o choque, vem a negação, né? Nego o tempo todo que perdi, tento fazer tudo que drible, que eu enxergo aquilo que eu perdi, desorganiza-se e vai tentando organizar, desorganiza, não vou dar conta, não dou, e desenvolve ou não um processo de ansiedade até chegar a um processo de depressão, se não conseguir achar que consegue seguir a vida sem a pessoa que perdeu, seja em vida, em morte ou um emprego, seja o que for que a pessoa perdeu. E se a gente parar para pensar, é um processo, o processo mais certo e mais em comum a todos nós, a perda, né? Com certeza. Mas aí tem aquelas pessoas que... Tem as pessoas que têm a dificuldade do processo, ficam em uma fase do luto. Eu acho que o luto tem várias fases, né, Luciano? Mas tem as pessoas que não viveram o luto. Precisa. Tem que passar? Eu vou dizer que precisa viver, de uma maneira ou de outra, mas precisa. Porque se você, como você bem falou, né? Tem vários pensadores que falam sobre fases do luto. Eu gosto muito de Elizabeth Kubler-Ross, que é um foco na medicina, ela é muito forte. Sim. E ela fala da questão da negação, da revolta, da barganha, né, da depressão e da aceitação. Então, de fato, se alguém tem aquela sensação, o clássico, perdi alguém, não fui ao velório. Aí na cabeça da pessoa ela diz assim, ela diz verbalmente, ela fala, é como se ele estivesse vivo, a sensação que eu tenho é que ele vai entrar por aquela porta. E aí isso vai sendo gatilho para várias outras situações. E aí isso traz para ela uma série de danos psicológicos, porque ela não viu de fato. É como a gente diz aqui popularmente, ela não enterrou a pessoa, entende? E aí esse luto é mal elaborado, é mal vivido. Aí corre o risco, às vezes, da gente querer substituir.
eu vou botar alguém aqui, porque aí eu não vou sentir a dor de ter perdido aquela anterior. Aí se eu perder de novo, vou colocar outra e outra e outra, entendeu? Então, são vários, eu estou dando exemplo aqui, mas são várias possibilidades de não viver o luto de maneira satisfatória. Que isso serve para relacionamento também, né? Certo. Essa substituição industrial de pessoas. Industrial. E aí perceba, como você bem Fortíssimo. falou, é sempre superficial, você não mergulha. Ou seja, são as dores mal elaboradas. A gente fala de dor mal elaborada, de Não sentimento vividas. não vivido. Seria, Luciano, termina um relacionamento, não terminei, já coloco outra pessoa. Nem terminei, Deu já tempo, tem outra não deu pessoa. tempo. Não deu tempo. Menino, conheci uma Nem Deu tempo pessoa nem assim. esfriar, né? Deu tempo nem esfriar, já tem outra pessoa. Exato. E realmente, isso também pode ser explicado por outras situações de perda que a pessoa já passou e aí tá só reproduzindo o comportamento. É complexo isso, viu? Complexo. Nossa Senhora. Se formos enveredar pela Saúde mental, né? As camadas e Se as formos camadas. e as se camadas. enveredar por Bauman, Tô rindo de Sociedade nervoso. líquida. Sociedade líquida. líquida. liquidez. É liquidez. E cada vez, a tendência é que cada vez mais as pessoas procurem. É uma espécie de fuga mesmo, Menos né? pensante. Menos pensante. Vou Gente, pensar menos pra sentir menos, pra sentir menos É a dor. assustadora né? frase que é muito dessa geração Z, que virou música, que virou meme na internet, mas pra mim é muito séria. Eu pego, mas não me apego. E pra mim isso é a filosofia nordestina da liquidez. Sabe? Eu pego, mas não me apego. Ou seja, eu nunca aprofundo, porque se eu me aprofundar muito é difícil terminar. Ou seja, olha aí, é só descartar. É porque se Inteligência aprofundar dói, artificial. né? Né? Olha isso, a alusão. Pego, mas não me apego. Se aprofundar dói, né? Sim. Viver um processo profundo, longo, duradouro, dói. Machuca. Requer de você que você pense, que você tenha uso da sua razão, da sua lógica, calcule, defina, né? Pensar dói. É mais Pensar gostosinho dói, ficar no apaixonamento mesmo. A ignorância é uma impulsividade. benção, lembra? Né? Na idealização do ser, né? Ai, porque é tudo muito bom. É literalmente aquela história de quando você vai começar a vivenciar, você vai se abrir para conhecer as falhas daquela pessoa, as imperfeições, as feridas do outro também, né? Conviver, lidar com a Ser ferida do outro. resiliente, aprender a ser resiliente, não cobrar do outro a perfeição, a perfectibilidade. Você tem que tentar ser assertivo com o outro, que o outro está tentando também ser assertivo, né? Essa perfeição vem mais da idealização. Eu gosto de brincar disso, eu acho que a gente leu muito aquelas historinhas dos contos de fada, dos príncipes, Sim. princesas e tudo aquilo, como Que foi pensando danoso. hoje como isso é danoso. Eu ia dizer isso agora. Como isso foi danoso, Como né? foi danoso Pra a gente várias nessa gerações essa expectativa reprodução. do príncipe e a princesa. Exato. Da história perfeita, das personalidades também irretocáveis, E né? viveram felizes para sempre. Gente, E não mostraram para sempre. que doentio. Acabou o livro. E o que vem fechou. depois, né? Sim. E o que vem depois? É isso. Na atualidade, tem um amigo que posta assim, depois de uma história, o que é que fica? É verdade, é verdade. E depois daquilo que foi publicizado, né? Sim. Depois da beleza. Ninguém quer mostrar a feridinha, Ninguém né? quer mostrar Não. o caos, né? Porque todos nós temos um pouco de caos, né? Sim, todos Muito ou nós. pouco, né? É necessário o caos para a gente poder fazer as escolhas, né? Reorganizar. A casa. Importantíssimo isso, viu? Nossa, demais. Eita, simbora. Vamos Lembrando lá. que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. Também de Dr. Napoleão Bezerra, psiquiatra. Cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. E ainda de Ideal Supermercados. Quer ganhar diversos prêmios, incluindo um carro 0 km? Compre no Ideal. Tempo passou voando, não Passou foi? voando, literalmente. É um assunto muito denso, complexo. Se a gente fosse passar mais uma hora aqui, tinha pauta, tinha moto pra gente falar ainda, com certeza. Mas, inclusive, antes de a gente terminar de vez a conversa de hoje, eu quero fazer uma pergunta pros dois, um bate-pronto, assim, para que vocês possam dar dicas para quem tá ouvindo agora a programação. Pessoas que talvez ainda não tenham tido ímpeto de procurar um profissional da saúde mental. Chegou a hora de procurar um profissional, como é que se deve fazer isso? Que caminho se deve buscar para encontrar um profissional?
Se já se chegou nesse ponto que você falou, de ir buscar um profissional, eu sei que a gente tem aquela velha dificuldade da questão, muitas vezes, do poder aquisitivo. Eu não posso pagar por uma terapia, né? Mas aí eu daria a dica de procurar, de fato, ver se o serviço público não tem nada que se assemelhe a um processo terapêutico e que, mesmo assim, com um baixo poder aquisitivo, procure um profissional que, às vezes, ele tem cotas sociais e ele vai atender você, mesmo que seja quinzenal, uma vez por mês, sabe? Mas se você está decidido a mudar alguns desses aspectos ou a mexer nessas feridas, então, e tomou essa decisão, eu acho que vale muito a pena, sabe? Devagarinho. Se você ainda não tem essa condição de fato, diria que se você pensa demais no acontecimento, ou se você sente sempre aquela sensação de que está faltando alguma coisa, eu acho que está na hora de você soltar essa mala que a gente falou agora há pouco, né? Do rancor, do ressentimento. E tentar trabalhar o perdão. E eu sempre digo, procurar ser leve. Não é ignorar o que está acontecendo, mas é procurar ser leve. Eu acho que é por aí. Seria, aproveitando o teu gancho, no procurar ser leve, atentar, né, que mesmo diante das suas dificuldades, você lidar com suas feridas, ser gentil com você mesmo, né? Priorizar você, né? Não se cobrar tanto, acolhendo você, respeitando os seus sentimentos e na prioridade de não se tornar refém desses seus sentimentos, né? E até acrescentando, Luciano, além de procurar os profissionais com a tarifa social, as universidades, né, de psicologia também oferecem isso, as clínicas escolas que estão lá abertas também para poder acolher as pessoas e estão disponíveis, né, para que você chegue lá e tente começar um processo de mudança. Não é fácil, mas só o fato de você já procurar, você já deu o primeiro passo. É verdade. É isso, vamos fechar as feridas, vamos ressignificar essas cicatrizes. Vamos curar, né? Vamos curar? Cura pra todo mundo, essa que é importante. É isso aí, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui em mais um Tudo Bem especial de Janeiro Branco, né? Hoje falando sobre cicatrizes emocionais, a gente vai se curar, viu? Com certeza, a cura é o objetivo aqui, né? Em todos os sentidos. Vamos nos despedir e agradecer demais a você que acompanhou até agora. No próximo sábado, a partir das 10 horas, tem mais um Tudo Bem por aqui, né? Pra trazer mais um episódio, né? Dessa história de saúde mental, cuidar do corpo também, porque cuidar do corpo também é cuidar da mente. E vamos indo, né? Vamos embora. Vamos embora? Vamos tomar uma água, vamos se curar, vamos liberar esse perdão, minha gente. Vamos se livrar dessa mágoa, dessa mala sem alça. Deixa as coisas dos outros pra lá. Deixa o peso pra lá, libera esse coraçãozinho, vai ser feliz. É isso aí, até semana que vem, né? Vamos ser leve. Simbora. Tchau. Tchau.